A palavra intuição no grego significa Deus dentro. Essa é a etimologia da palavra intuição. Poucas pessoas sabem isso. Intuição significa Deus dentro. E Deus é tão maravilhoso que Ele já capacitou o seu organismo para duas coisas. Para ele perceber as necessidades básicas e ainda que de maneira inconsciente forçar você a buscá-las. Exemplo, se eu estiver trabalhando demais na minha empresa, estou trabalhando, não estou parando, o meu organismo sabe que eu preciso parar. Uma hora o que acontece? Eu tenho uma estafa. Aí corre para o hospital, desmaiou no trabalho e tudo mais. É o seu organismo mostrando que você precisa parar. O organismo dá sinais. Se você não está dormindo, uma hora você vai cochilar no trânsito, você vai cochilar no semáforo. É o seu organismo dando sinais que você precisa descansar. A segunda maneira que nós temos, que foi dado pelo Criador, é a intuição espiritual. Olha isso. O seu organismo vai mostrar que você precisa de Deus. E quando você começa a se relacionar com Ele, aí a intuição fica mais literal ainda. Por quê? O Espírito de Deus fala a você. Porque a gente claramente desobedece à voz de Deus, porque as nossas emoções nos confundem. As nossas amizades nos confundem. Deus fala uma coisa e teu amigo fala outra. Você acha que teu amigo sabe mais do que Deus. A tua realidade financeira te confunde. Deus fala, você vai conseguir comprar. A tua realidade financeira fala, não vai. Aí você acredita no que está vendo e não na palavra que recebeu. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ganhar mais dinheiro, quem aqui quer ganhar mais dinheiro? 3 pessoas, 4, 5, Senhor, dá para essas pessoas que levantaram a mão. Quando você ganhar mais dinheiro, deixa eu te dar uma notícia, a vida não vai melhorar. Você vai continuar querendo comprar coisas que não pode, vai continuar pedindo a Deus para fazer. Porque o que você quer comprar de R$1.000 hoje ou de 10 mil e não consegue, quando você estiver ganhando 100 mil, você vai querer comprar de 100 mil, 200 e não vai ter. É assim que acontece a vida, o tempo todo nós estamos dependendo de Deus e a gente acha que a solução vai vir de coisas materiais e não vai. Quando você chega perto do Senhor, quando você chega perto da voz do Senhor, você para de ouvir quem está do seu lado. As muitas vozes, elas se calam automaticamente e você começa a ouvir: assim diz o Senhor. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai viver segundo a sabedoria desse mundo, ou você vai viver segundo o conselho desse mundo, ou você vai viver segundo o que as pessoas te orientam, o que o seu amigo está fazendo e deu certo. Ou você entra no seu quarto, fecha a sua porta, se prostra diante do Senhor e ouve a voz dele. A Bíblia diz em João que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que a palavra está dizendo é que se eu for um com Deus, aquilo que eu quero pedir já é o que Ele queria me dar. Se eu me tornar um com Deus, aquilo que eu quero profetizar já é o que Deus queria gerar. Então a minha boca se torna a boca de Deus, a minha voz se torna a voz de Deus. As palavras que saem da minha vida são as palavras que saíram antes da vida de Deus. É por isso que o profeta, diante do vale de ossos secos, ele não diz: vale de ossos secos, ouçam o que eu gostaria que acontecesse. Ele não diz: vale de ossos secos, eu tive uma boa ideia para essa tarde. Não, ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Ele profetiza o que ele ouviu de Deus. Ele declara o que os céus declararam para ele. Então, igreja, guarda isso. É impossível ter uma fé ousada e viver milagres se não ouvirmos antes uma palavra de Deus. Há uma dificuldade de ouvir a voz de Deus por vários motivos. E talvez o principal dos motivos é porque a voz de Deus raramente combina com a nossa vontade. Então, na verdade, a gente ouve, a gente só não concorda. Então, veja, a intenção de ouvir a voz de Deus parte do nosso coração, não da boca do Senhor. Deus está falando, Deus usa você, Deus usa eu, Deus usa quem Ele quer. Deus está usando tudo para falar com o ser humano. Deus está livrando, Deus está cuidando, e às vezes nós nos fingimos de tolo, porque ouvir a voz de Deus nos cobra um alto preço. Ouvir a voz de Deus nos cobra mudar de decisão, ouvir a voz de Deus nos cobra a mudança. Então, peraí, eu sei o que eu tenho que mudar, então talvez seja essa uma voz de Deus para você. Você tem que mudar, meu lindo.